Fala pessoal, muito boa noite. Estamos no ar aí com mais uma edição do podcast da Famacel. O tema de hoje é o futebol que transforma vidas. Nosso convidado de hoje é um ex-jogador de futebol que já passou por clubes como Vitória e Ceará e entre outros. Agora ele tem uma missão clara que é de transformar atletas e transformar vidas através do esporte. Ele é morador de Osasco e fundador do projeto Boa Craque, que já conta com 2 unidades, uma em Osasco e outra em Jandira. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rodolfo Menezes. Irmão, obrigado pelo convite. A honra é minha estar aqui. Vamos bater aquele papo, né? Bora. Trouxe uns brindes, presentes aqui pra ti. A gente fez um torneio interno lá. A camiseta estão fazendo também pra te entregar outro dia. Valeu, esse daqui Quando eu vier da próxima vez eu te entrego a camiseta. Ali. Que é o aqui da Famacel, o colete de treino deles. Boa. Boa Craque, é um @Boa Craque. Já dá uma olhada. Trouxe aí. uma medalhinha também, Show foi de um bola. campeonato que a gente fez interno, né? Na verdade, um torneio. E aqui Show. a gente Vou mostrar aqui pro pessoal, né? também entregou o craque, né? O craque do jogo lá. Show de bola. Esse aqui é o do primeiro torneio? É o primeiro torneio, né? Que você, como um dos nossos patrocinadores, a gente inaugurou, né? Os coletes de treino. Imagina. Os coletes de treinamento, né? Junto com o patrocinador master aí dos coletes, que foi o Famacel, que foi você. Te agradeço, que Deus continue sempre abençoando a sua vida, meu irmão. Mais e mais. É um prazer. Vamos bater aquele papo, né? O prazer é meu de estar participando. É uma honra, né? Estar participando de um projeto como esse. E espero que seja só o início e que ajude muitas pessoas aí a partir do, Amém. do nosso movimento aqui. Deixa eu deixar aqui. Então, muito bom. Tá tranquilo para você? Tranquilo. Para ter um papo. É o início, né? Tudo muito novo, né? Primeira vez que eu venho assim em público falar. Recebi alguns convites, mas quando você falou a gente com a amizade que a gente tem, eu falei, pode ser que eu fique até mais tranquilo. Vamos lá. O início é mais complicado, mas depois vai soltar. Conheço o Rodolfo há pouco tempo, mas a gente já bateu uns papos aí, já viu que tem um propósito semelhantes aí, então a gente já até parece que se conhece há mais tempo, né? É verdade. Já vou fazer logo uma pergunta. É verdade que o Zé Roberto já veio conhecer o projeto Boa Craque? Sim, veio. Não, peraí. Já vamos... Deixa esse assunto para daqui a pouco. Okay. Primeiramente, se apresenta pra gente aí, conta um pouco quem é o Rodolfo e como nasceu o projeto Boa Craque. Sim. Eu sou nascido em Osasco, né? Poucas pessoas sabem disso. Morei a minha vida toda em Fortaleza. Lá, meus pais são de lá, meu irmão, minha família. A parte da minha mãe é de lá, a parte do meu pai é daqui. E assim, cara, joguei futebol, né? Esse esporte que de cada 10 crianças que nascem, 9, né, 8 querem jogar, né, o futebol. E Deus foi muito generoso comigo, né, Ginão? Na primeira avaliação que eu fiz ali no Vitória, em 2009, eu consegui passar, né? O avaliador me observou. Aí morei em Salvador ali 6, 7 meses, passei um período lá. Aprendi muita coisa no Vitória. Aí de lá vou pro Ferroviário, vou pro Ceará, né? Logo em seguida, passo 3 anos na categoria de base, Ceará, né? Então Vitória e Ceará, joguei categoria de base. Perfeito. E joguei outros clubes, né? Aí fui pro interior do Ceará, joguei já o meu primeiro clube profissional. E daí joguei 8 clubes, 9 clubes, alguns campeonatos. Calendários curtos, né? Campeonato estadual. Depois, em 2018, apareceu a oportunidade, né, de vir para cá, Sudeste, que era o Rio de Janeiro. A gente jogou a segunda do Carioca pelo Barra Mansa, Copa Rio, né? E aí, quando você vem pro lado de cá, você vê novos horizontes, né? Tive perto da minha família, parte de pai que eu não conhecia, né? Só por telefone, presencialmente não tinha a oportunidade de conhecê-los. E foi uma virada de chave, né, para mim, que daí foi aqui que tudo iniciou na parte questão família, né? Hoje eu sou pai do Davi, né? Tenho uma esposa, Karina. Tô muito feliz e muito grato a Deus pela minha família. E assim, cara, a virada de chave para mim, hoje, falar um pouco agora do novo... Projeto Boa Craque. Do novo momento que eu tô vivendo, né? Que é o projeto. Hoje a gente conseguiu, né? Deus criou esse sonho dentro do meu coração e graças a Deus, para honra e glória do Senhor, a gente conseguiu realizar, né? Sou muito feliz e muito grato a Deus por isso, porque sem Ele, com certeza, eu não tinha conseguido. E daí veio pessoas, veio o Claudião, que é um parceiro, quero mandar um abraço para ele, que chegou para somar, para potencializar mais aí o nosso trabalho. E é assim, cara, logo durante o bate-papo eu vou estar falando mais sobre o nosso projeto. E da onde que veio a ideia aí de criar esse projeto aí?
A inspiração, né? De onde que você tirou isso aí? Você era um jogador, ex-jogador, não atuava mais. E de onde saiu esse desejo aí? Como que foi? Eu parei de jogar, não, profissionalmente em 2020, né? O clube que a gente jogou tinha uns empresários austríacos, e daí eles fizeram convite, né, para ter a oportunidade também de jogar a segunda divisão, se eu não me engano, segunda divisão da Áustria, na época, o time estava nessa divisão, mas eles falaram, tenta ir lá em Aracaju, a gente vai pegar um time para você potencializar, voltar, tava tempo parado, 3, 4 meses parado, e aí falou, não, ok, minha esposa grávida na época, e eu falei, uma oportunidade boa, né, 2020, estava com 28 anos, e aí, pensando realmente em ir para fora do país, né, uma proposta legal ali que ele me fez, né, mas ele falou, vai primeiro lá em Aracaju, o time está na segunda divisão, tenta jogar o time na primeira, junto com o elenco, né, junto com os meninos novos, que foi 6, lembro que foi 6, 7 jogadores daqui de São Paulo, que hoje são meus amigos, né, e quero mandar um abraço para a Santilha também, que intermediou, né, que foi agente de futebol, que ela é de Osasco também, da nossa região, que intermediou essa ida para Aracaju, e lá a gente foi feliz, Deus nos abençoou, a gente foi campeão, né? A gente subiu o time para a primeira divisão do estadual e fomos campeões. E na volta, né, para resumir, na volta, quando acabou o nosso contrato, o contrato foi até dezembro ali, eu lembro que a diretoria queria renovar com a gente, só que o meu intuito era justamente o que eu falei anteriormente, era ir para a Áustria e tudo mais, novos horizontes, né? Mas aconteceu de esfriar essa negociação. Perfeito. E aí foi aí que veio a vontade, eu sempre tive vontade, sempre dei treino, sempre treinava, fazia uma parte. Eu sempre fui, quem me conhece, meus amigos de infância sabem o quanto eu treinava, né? Eu era daqueles que ficava correndo ali, velho, durante 40, 50 minutos no trotezinho, o pessoal fala, esse cara é maluco, cara. Volta no campo. Mas é porque eu sabia do propósito que estava por vir, eu mentalizava coisas boas e trabalhava para que aquilo acontecesse. E aí foi a virada de chave, de verdade, quando essa negociação esfria na Áustria, eu vi com 28 anos, aí eu começo a dar treino ali no bairro, aí começo a gravar o treininho com os parceiros mesmo, sabe? Aí ele me deu a oportunidade de conversar com o pessoal do Sindicato dos Atletas, que me disponibilizaram, né, meu primeiro curso, né, que é um certificado, né, para ex-atletas, e daí eu começo a potencializar um pouco mais a questão de conhecimento, aí já faço outros cursos, né, em outros estados também, e Deus me dá a oportunidade de trabalhar hoje com futebol, né, que é o Boa Craque veio através disso, né, não só como atleta, eu pensava na minha pós-carreira, né, antes de encerrá-la, eu tive que abreviar, né, por conta disso, de algumas propostas que não aconteceram, essa é a realidade, e quando eu tenho 28 anos, como eu falei, eu abrevio, né, eu abrevio e falo, cara, agora é o momento, quando eu começo a gravar os vídeos, e os meus amigos, pô, continua gravando, sabe? Sempre tem um parceiro para te fortalecer. Sim. Vai ter pessoas que vai tentar te atrapalhar no meio do caminho, mas vai ter pessoas que vai falar, velho, tá legal, continua incentivando. E tem um projeto também que a gente coordena, que é o Turma do Colete, né? Quero mandar um abraço pro Rogério, pro Osiel, pra Lília, né? O pessoal da diretoria. É um projeto que a gente tem com mais de 150 crianças, né? Essa parte já é uma parte social. Projeto paralelo. Esse é social, realmente para tirar os meninos da comunidade, né? Não ficar na rua, enfim. Turma do Colete. Turma do Colete, manda um abraço para todos. É por aí, Junião. E o nome, de onde surgiu esse nome? Boa Craque. Cara, legal essa pergunta, porque poucas pessoas fizeram essa pergunta para mim, Junião. Só que assim, cara, quando a gente ia jogar, fim de semana, parei de jogar profissional, sempre tem um convite, vamos jogar ali? Vamos jogar. A Várzea de São Paulo é muito conhecida, né? Todo mundo fala no Nordeste, o Brasil afora fala, pô, o futebol lá, os caras pagam, dá um negócio e tal. Mas não foi nem por isso. Eu falei, não quero ficar parado, é o que eu gosto, vamos fazer, né? Tem uma frase que a gente usa que é onde o corpo cansa e a mente descansa. É o campo de futebol, né, cara? Você conhece futebol? Vi lá, viu? Você, aquela qualidade lá no sítio, o vídeo de ontem. Qualidade não também, Então, assim, irmão, E aí frase, vocês usam essa frase? A frase foi, craque. Exatamente, na bola ali com os parceiros, jogando futebol, ali na resenha, no fim de semana, os parceiros, boa craque, tal, quando ele acertava uma jogada, eu falei, peraí, pô. Aí eu tava ali fora, boa craque, peraí, pô. Aí fui lá no Instagram, não tinha o nome, né? Pô, legal, cara, bacana. E foi aí que surgiu o nome, né? Orei a Deus, sempre buscando, se não for da vontade do Senhor, que o Senhor tire isso do meu coração, mas Deus permitiu que acontecesse, e graças a Ele, o nome surgiu, o propósito surgiu, e hoje a gente tá dando tudo certo, né? E nesse período, quanto tempo faz do que você criou mesmo o Boa Craque? Hoje a gente tem 1 ano e 3 meses, oficial 1 ano e 3 meses. De quando eu comecei tem uns 2 anos, mas oficial 1 ano e 3 meses. Nesse período aí, nesse 1 ano e 3 meses, é algo que só vem crescendo e cada vez dando mais vontade, sempre teve momentos que já, nesse curto período, já teve momentos que você teve vontade de desistir, ou
pensou que talvez é melhor repensar, que deixar para outro momento? Você teve momentos assim, mesmo sendo um curto período, ou não? Só veio tendo cada vez mais gente incentivando e só teve crescimento, só teve até agora, não teve nada que fez você repensar em voltar a jogar ou jogar na várzea, que também paga algo ali? Teve alguma coisa, algum momento ali que você repensou se deveria reorganizar a rota ali ou não? Até agora só tem colhido bom fruto e só alegria nesse projeto aí. Como que você resume isso daí? Assim, Junão, graças a Deus, cara, depois que a gente iniciou, realmente a gente só tem que agradecer a Deus. Como eu falei, eu gosto de exaltar o nome do Senhor, porque sem Ele nada seria possível. E só frutos, velho. Graças a Deus, Só né? alegria. Só frutos, porque é um trabalho sério, um trabalho concreto. Como eu falei, não é porque eu joguei futebol que eu não tenho que estudar, né? Eu tenho que ter esse pé no chão, eu tenho que... A gente, né? Não só eu falo... geralmente eu gosto de usar uma palavra que a gente não tem que pensar no eu, a gente tem que pensar no nós, né? Que aí entra o Cláudio, né? Entre os pais, um bom relacionamento com os pais, né? Os nossos atletas, eu falo, ó, não é só treinador, cara. Vocês têm um amigo, tá passando por alguma dificuldade extra-campo. Porque a gente tem que entender o que, Junão? Que muitas das vezes o atleta, ele passa pouco tempo dentro do campo. A maior parte que ele passa é o extra-campo. Aí é a diferença do jogador para um atleta de futebol, né? Verdade. Tem muitos jogadores que a gente não precisa citar nome, que a gente sabe que foi promessas aqui no nosso país, que não conseguiu chegar lá, cara. Pode ser por vários fatores. Certo. Mas a gente tem um grande exemplo, que era o Cris, né? O Cristiano Ronaldo, cara. Atleta de futebol. A gente poderia dar outros... O próprio Zé Roberto, que você citou, né? Que está aqui. Às vezes a gente tem referências aqui no nosso país, mas a gente sempre quer ver lá fora. Então, assim, eu confesso para ti que em nenhum momento eu desequilibrei, em nenhum momento, graças a Deus, porque Deus está no centro. E se Ele está no centro, não tem como, velho. Quando eu penso em desanimar, tá um dia difícil, a gente perdeu um jogo, cara, faz parte do futebol, né? Então, trabalhar, ver onde está o erro para a gente consertar, né? Mas sempre é um propósito ali que arde o coração, então... Nunca teve nenhum momento que até então não. Nem vontade de eu sempre fui um cara muito otimista. Eu sempre fui um cara que me conhece, sabe que eu sempre fui um cara muito otimista. Vai dar certo. As pessoas, mas isso aqui não, vai dar certo, fica tranquilo. Coloca o Papai do Céu no comando, que não tem como dar errado. E assim, quando você trabalha, velho, com seriedade, né, com convicção, sendo sincero, honesto, eu acho que as tem coisas... Tudo pra dar certo, não tem, se Deus está no controle, não tem erro, velho. Tem como dar errado. Perfeito. Rodolfão. Então vamos lá, ficar por dentro um pouco do projeto aí. Eu vou fazer umas perguntas para você aí, vamos ver se você tá afiado aí. Eu vou tentar. Como tá estruturado lá o Boa Craque lá? Quantas pessoas trabalham aí nesse projeto? Quantos alunos já tem atualmente? Explica aí pra gente entender mais desse projeto, como ele está estruturado, onde fica, quais são os horários que vocês... as crianças lá participam, até que idade que é? Fala um pouco mais. Então, hoje a gente tem aproximadamente 90, 100 crianças ali, ó, na margem de 90. Juntando os dois projetos, a gente passa dos 250, né? Porque aqui a gente já tem 100. Você fala sobre as duas unidades ou você está falando dos dois projetos? Boa Craque e o Turma do Colete. Eu falo porque aqui a gente também coordena. Por mais que lá a gente fundou o Boa Craque, né? Eu sou um idealizador do projeto. Mas aqui eu me sinto também à vontade para falar, porque eu sempre brinco com o pessoal da diretoria, que a gente também está no início de tudo, e assim, um projeto que vai ser tão grande, velho, o Turma do Colete, porque você vê a alegria no sorriso, né? No sorriso da molecada. O professor vai ter treino, quando não tem treino fica chateado, então assim, hoje lá no Boa Craque a gente tem mais ou menos esse número que eu te falei, e dos 6 a gente inicia dos 6 e vai até os 17 anos, né? Como você citou, Jandira, Osasco, que a gente já tem coisas novas, né? Depois eu vou te contar, não vou contar agora. E quem que toca lá? É você? Só você? Você, o Claudio? Tá eu na frente, o Claudião à frente, né? E tem o professor também agora, que a gente acertou esses dias, que vai nos ajudar, né? Tá iniciando ainda, vai entender a metodologia. A gente vai estar passando para ele, para que a gente venha sempre realmente mostrando para as pessoas que venham. Eu sempre costumo dizer que o primeiro treino experimental tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. E isso tem que dar continuidade. Você não tem que impressionar. Ser boas-vindas. Exatamente. Não adianta você impressionar. Você é do comércio, você é empreendedor, você tem sua loja. Eu vi o quanto você atende o pessoal bem, quantas meninas que trabalham para ti atendem as pessoas super bem, né? Então, assim, isso tem que ser contínuo, né? Não adianta ser só a primeira venda, né, meu velho? Então, assim, tem que dar continuidade. É isso que a gente quer passar para o nosso professor, para que ele venha entender, né, realmente como que funciona a nossa metodologia, para que a gente venha estar sempre ajudando os meninos da melhor forma. Você tem uma
uma noção assim de, nesse período aí, quantos alunos já passaram, quantas pessoas já foram impactados aí por esse movimento aí? Números assim eu não consigo lembrar, né? Não sei exato, mas mais de quantos? Mais de 150 meninos, mais de 150. Falando só do projeto, né? Falando agora só do Boa Craque. Mas se a gente for juntar os dois projetos aí já passa dos 300, né? Porque tem meninos que estão em clubes, né? Hoje lá no Boa Craque a gente tem 5 meninos que estão em clubes. A gente tenta intermediar também, né? Fazer essa ponte para que os meninos venham acertar. E falar nisso, seria a próxima pergunta aqui. Você tem parcerias hoje com algum clube profissional, algum tipo de torneio peneira, algo desse tipo? Aí você já tem ou tá em... É uma pergunta legal. No começo do ano a gente foi lá no Rio de Janeiro, tem um amigo meu que é supervisor, o Cris, quero mandar um abraço para ele, recebeu a gente super bem, ele tá no Vasco, lá ele coordena a categoria sub-13 e 14, né? Então a gente recebeu ele aqui também, e assim, cara, a gente sempre tá fazendo amizade no futebol, né, Ginão? Desde a minha época que eu joguei, que eu parei de jogar, a gente fez muita amizade, eu sempre fui um cara muito comunicativo, deu pra perceber, quando você vai falar tem que levantar a mão, né? Eu não paro, pô, mas é meu jeito, aquela resenha. O pessoal já me vê todo dia aqui. Agora quem me conhece já sabe. Não, perfeito, mas assim, isso é legal, cara, porque te abre portas, né? Eu sempre falo pros meninos, até no futebol, quando você tá dentro das 4 linhas, você tem que existir uma comunicação, né? Saber orientar o companheiro, enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem sim, né, alguns parceiros, alguns amigos que estão dentro de clubes, geralmente a conversa minha, Claudião, é com os diretores de clubes, né, para abrir oportunidades. E a gente tem 5 meninos, 3 estão jogando Paulista, né? Então a menina que estava no Confiança, que a gente fez essa intermediação para ela jogar lá em Aracaju, jogou pelo Confiança lá, que é um dos maiores, não, se não for o maior de Aracaju, de Sergipe. E voltou e agora está jogando a Paulista Cup. E tem mais 3 meninos jogando Paulista. Então, assim, o nosso foco realmente é ajudar os meninos a chegar mais próximo do objetivo deles. Entendendo que, né, Junão, a probabilidade da maioria chegar ao nível profissional, a gente sabe que é muito baixa, né? A gente sabe como é o futebol. Muita gente. Todo mundo quer ser um jogador. Exatamente. Então, assim, a gente coloca sempre em pauta que o estudo é fundamental, cara. Muitas das vezes o menino jogou futebol e ele não quer estudar, ele não foca nas notas. E a gente preza muito por isso, porque o estudo, eu sempre falo para eles, o estudo, ele abre portas, o futebol às vezes vai te abrir uma porta só. Né? Então, assim, o foco realmente é o estudo, escutar pai e mãe, né, como referência. Para mim, eu falo para eles, cara, a minha referência maior é minha mãe e meu pai, cara. Às vezes a gente busca de fora, busca de artista, nada contra. Eu também tenho artistas que eu gosto, que eu acompanho, mas a minha maior referência, Julião, é minha mãe e meu pai. Quero mandar um abraço para eles, faz tempo que eu não vejo. Minha mãe, meu pai, meu irmão tá lá em Fortaleza. A minha mãe e meu pai são sensacionais. Minha maior referência é eles. E eu falo muito isso para os meninos. A referência maior tem que ser mãe e pai, obedecer, escutar. É isso mesmo. E aí não tem como dar errado. E aproveitando que você fala assim, sobre estudar. A carreira do jogador de futebol, mesmo os de grande sucesso, ela é teoricamente curta. Com 40 anos, o cara já tá velho, muito velho, já, assim, pro futebol. Sim, é um cara jovem, mas ele pro futebol ele é um cara já velho, então, ou seja, tá aposentando as chuteiras já, certo? Sim, sim. Então ali, às vezes, tá ainda no início de carreira, o cara tem muita vida pela frente, então não dá pra ele, só com o que conquistou ali no futebol, até mesmo os caras que de grande sucesso, já chegou em seleção, não consegue contar só com essa trajetória, com o que ele ganhou na trajetória do futebol. Então o estudo é essencial para você dar continuidade na sua carreira, como hoje vem muitos ex-jogadores, ex-atletas ali do futebol, vem aproveitando ali para ser um técnico de futebol, comentarista, ou sempre estar em algo relacionado, mas porque ele estudou, se estruturou para aproveitar ali e também para você poder visualizar outras oportunidades, porque tem alguns que pegam muito dinheiro ali e não tendo consciência, não acaba que não usufruindo da forma correta. Então você tem que aprender para outros oportunistas não acabar com com o seu futuro ali. Sim. Então você tem que aprender, estudar, criar não é somente aquela sensação assim, eu acho que não vai dar certo futebol, não é só esse pensamento de não vai dar certo, então já vou estudar, que caso não der certo eu vou estudar. Não, pro futuro mesmo, que quando você concluir ali e parar, você já está talvez tenha um outro
já tenha, na sequência, um próximo trabalho ali, algo que você possa dar continuidade, porque você tem conhecimento, tem estudo, não adianta nada o cara chegar lá, igual hoje você vê, muitos caras ali que hoje tem um cargo, às vezes nós, telespectadores, talvez às vezes não note a importância dele dentro de um clube, mas às vezes ele está dentro do clube igual alguns brasileiros, como Leonardo, Roberto, não lembro se é o Roberto Carlos, mas muitos brasileiros que trabalham lá em time do exterior, que a gente nem ouve falar deles, mas eles estão trabalhando lá dentro, porque o cara sabe falar muito bem a língua deles. Verdade. Lá, consegue ter, o cara estudou muito, é muito conhecedor do futebol. Sim. Depois, às vezes ele trabalha ali num setor que a gente, porque assim, não é só o ser técnico, não é só o ser preparador físico, coisa desse tipo. Mas tem várias situações, mas o cara vai ter que estar preparado, né? Aí já pensou, a Globo vai lá e te convida, né? Você vai ser um comentarista aqui. O cara tem que ter tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter uma boa fala, tem que ter... a dicção legal, tudo isso conta, né? Então, isso é bom sempre reforçar. Frisar isso para os meninos, sabendo que não é que se caso der errado, não. É que mesmo dando tudo certo lá na frente, exato. Você vai poder se aproveitar muito bem disso. Você é muito, muito feliz nas palavras, Junão, você foi agora, porque o pós-carreira, né, cara? O pós-carreira, isso aí é algo que todo mundo tinha que pensar, não só no futebol, né? Tem outros esportes também. Exato. E outras áreas também. Muitas das vezes a gente vê pessoas falando, pô, mas eu fiz faculdade de curso tal, mas eu não exerço a faculdade. Sim. Tudo bem, ok. São escolhas, mas o conhecimento. E muitas das vezes essa pessoa não abre mão. Ela vou continuar estudando. Eu parei essa faculdade e vou fazer outra. Isso é muito ok. Eu acho isso muito legal. A perseverança, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a persistência leva o êxito. Você já escutou. Então, assim, muitas das vezes a gente vê muita qualidade dentro de campo. Tecnicamente, um menino muito acima. Mas, pô, às vezes o treinador vai ver o esforço aquele moleque que não para de correr, que caça a bola toda hora tá atrás de roubar uma bola, diminuir o espaço, pressionar, né? O empenho, a dedicação desse menino é muito diferente daquele que é muito técnico, é craque, mas ele não tem a disposição que o menino esforçado tem. A sua molecada lá, ó, guarda esse trecho aqui para mostrar para a molecada lá. Vou guardar. Vou falar aqui do exemplo do desenho animado lá do Dragon Ball. Dragon Ball não, do Naruto. Tem normalmente o principal do desenho lá, ele começa a ter uns poderes que saem do nada, né? Uhum. Assim, ele já tem como se fosse de nascença já um poder ali. Só que nesse desenho ele tem não sei se você já assistiu, lá tem um chamado Rock Lee, que é um do cabelo pretinho. Eu acho bem pouco, desenho, na maioria das vezes na época eu tava jogando, treinando bastante. Mas a molecada lá vai saber, por isso que eu tô falando, já é um... tem um parceiro meu que com certeza ele vai assistir, o Edson, um abraço, hein? Aí você lá de Fortaleza, ele é fãzão do Naruto. Véio. Então aí você vai ver lá o Rock Lee, ele não tem poder nenhum, só que ele é o mais esforçado que tem. Então depois ele vira tão forte, o pessoal não consegue vencer ele, só que depois ele tem um desenho animado, né, ficção, então ele vai ter uma hora que ele é limitado. Uhum. Só que, e os outros parece poderes ali, nunca para de crescer, né? Mas ele, pela perseverança, só pelo treinamento, ele não tem poder nenhum, mas pela força de vontade, quando é molecada lá, ele é o melhor de todos, ele vence todo mundo. Então é meio que eu faço essa analogia aí também quando eu vou falar da molecada, que ele aí já tem esse desenho, já fica claro para ele, né? Sim. Para ele entender isso daí, ele vê lá realmente o Rock Lee, às vezes não é um desenho mais bacana, mas você vê a perseverança, o esforço dele. Sim. E é como o pessoal fala do Cristiano Ronaldo, né? Você não era... E assim, não o Cristiano Ronaldo, beleza, porque o cara também ele é um craque. Mas aí você já ouviu falar muito do Cafu. É um cara que eu vou falar que o cara é esforçado, que ele não é tão bom não. Quem é esforçado é o Reinaldo lá, o lateral. O cara é esforçado, o cara era pedreiro. Sim. Não, mas tem muita gente que você vê, é o esforço, a dedicação. Às vezes o cara é o craque, não é craque, mas o cara tá lá, ele é referência. Às vezes você vai falar um lateral esquerdo, vai lembrar dele. Então, assim... E jogou em grandes clubes, jogou São Paulo, né? E o que você... Aí vem o que você acabou de dizer. Não é só porque o cara já tem tudo, é um craque, pega na bola. Não, tem às vezes um lá que sempre se dedicou, tá lá correndo fora, depois cuida da saúde, cuida do... sono, alimentação, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, não. O que você falou, puxando um gancho rapidinho pra gente finalizar essa parte,
A gente viu agora o Fábio com 44 anos. Fábio, goleiro do Fluminense, 44 anos. É o jogador, tem mais de 1.390 jogos. O jogador, né, oficialmente, que jogou mais partidas. Então, assim, cara, o que ele faz de diferente? Eu tenho certeza que o Fábio, ele não dorme 1 hora, 2 horas da manhã, velho. Ele dorme cedo, ele se alimenta bem, né? Então, assim, ele é obediente, né? A gente sempre costuma falar que é autodisciplina, né? Então, para ele chegar nessa margem, com certeza vai jogar mais jogos aí. Cara, isso é inspirador, né? Igual o Zé Roberto mesmo. A gente brinca que o Zé Roberto... até hoje podia estar jogando. Exatamente, eu falar isso. Então, assim, até hoje, você vê ele, quando vai jogar fim de semana, quando vai jogar na casa dele, tem um joguinho na semana, deita porque joga muito ainda, porque fisicamente está voando ainda. Ó, eu já vou para a próxima pergunta, então responde rapidinho aí. O que o Boa Craque, qual que é o diferencial dele com as demais escolinhas? O que você, na sua opinião, qual que é o diferencial? Responde rapidinho que a gente já mudar o tema aqui. O diferente do que a gente sempre fala, né, é pensar sempre nos meninos, né, cara? Ter um bom relacionamento com os pais, como eu frisei, e pensar que cada menino tem sua importância, né, independente da capacidade de cada jogador. Né, cada um tem a sua importância, do primeiro que chegou até os que estão 1 ano e 3 meses comigo. Né? Lembrando também os números que a gente falou de atletas que a gente tem, né? É um projeto que ainda é novo, né? 1 ano, 3 meses e tudo mais, mas a gente quer potencializar ainda mais. Agora mesmo a gente pegou um campo grande para treinar, porque a gente entende que categoria sub-11 e 12 já tem que ir migrando para o campo, né? Campo de 11, dimensão maior, né? Então, assim, a gente bate muito nessa tecla, né? De trazer algo mais próximo do clube, para que quando eles chegam numa avaliação dentro do clube com uma estrutura legal, eles não sintam tanto, né? Eles venham realmente ter essa facilidade. Fácil não vai ser, o futebol a gente costuma falar, né? Você chega no clube, você tem que ultrapassar os meninos que já estão lá na categoria de base. Mas né? Você fala assim, esse acompanhamento bem de perto, né? Sim. Bem de perto, que é o diferencial. É o diferente. Perfeito. E formar atleta, né? A gente não é só uma escola de futebol. A gente é formação de atleta, tanto que, como eu falei, tem 5 meninos jogando já algumas competições e o nosso foco é esse. Fechou. Realmente... Tá respondido. Bora aqui pro... Tá mais próximo do objetivo. Vamos lá pro quarto tema, que é impactos e estratégias. E aí tem a seguinte pergunta. O que você acredita que o esporte ensina além das 4 linhas? Então, acho que a gente já respondeu isso daí, né? Sim. Fala sobre disciplina, fala sobre... A gente já comentou isso. Sim. Seria mesmo essa sua resposta? Que o esporte ensina além das 4 linhas ali? O que lá o... É isso que a gente comentou agora há pouco, né? O estudo, pensar no pós-carreira, né? É isso mesmo. Então é sempre escutar pai e mãe, que sempre quer o melhor, né? Criar essa disciplina que o esporte, além de oferecer a oportunidade de deixar a pessoa exercer uma atividade física, né? Na verdade, dar oportunidade. Saúde, né? A prioridade é isso, a atividade física é saúde, não só no meio do futebol, né? Tem outros esportes. Hoje em dia está muito em alta a corrida. Tem muita gente fazendo a corridinha fim de semana, está muito em alta. E falando então em disciplina, como você trabalha esses valores aí dentro do seu projeto? Como que você frisa a disciplina dentro do seu projeto lá? Como que você passa isso para os alunos? Hoje não, eu sempre costumo falar, né? No começo a gente sempre faz a nossa oração, a gente faz o agradecimento a Deus, né? Por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar em campo. E a gente frisa muito, bate muito na tecla que são prioridades. Os atletas, os meninos, eles não podem inverter a ordem. Muitos deles invertem essa ordem. Primeiro aqui, quando eu jogava, né, quando eu tinha esse sonho, porque antes disso, antes da gente estar hoje à frente, a gente também foi um deles que estava sentado escutando, os professores, treinadores, eu tive no lugar deles. Sim. Então, na minha época, eu não invertia a ordem. Era Deus, família, estudo e futebol. Por mais que minha mãe vai pegar no meu pé, que ela tá assistindo, que ela fala, rapaz, tinha vez você não queria ir pra aula. Não, pior que, assim, cara, você sabe, você jogou futebol também na época de colégio, você sabe, né? Tem hora que a gente quer estar onde? No intervalo. A professora tá chamando, mas a gente quer estar jogando futebol na quadra. Então, assim, mas isso não é um exemplo que a gente deixa pros meninos. Eu acho que a prioridade tem que ser o estudo, né? Como a gente já falou aqui. E essa ordem, Deus, família, estudo e futebol, velho. É tentar não inverter essa ordem. Mas a molecada lá chega atrasado, não quer, tem alguma... Assim, é bem difícil, até porque quando chega atrasado a gente faz pagar uma flexãozinha. Já vai criando disciplinas, né? Disciplina que é importante. Chegar no clube, muitas das vezes já está, dependendo do sub que ele está jogando, vai ser advertido, né? Vai ser chamado a atenção. Muitas das vezes está recebendo o salário, já tira, né? Já reduz o salário. Então, assim, o clube é diferente, por isso que é um nível profissional. Quando você fala assim, de obedecer, você fala de hierarquias, aí fala primeiro a Deus, mas aí você reforça isso, né, sobre eles
obedecer, entender as hierarquias, saber Sim. que tem que respeitar, né? Assim, Sim. o, O os treinador, o pais, o diretor. treinador, o Sim, sim. diretor, saber que tem Sim, suas obrigações sim. antes, então começa a ter alguém para falar isso Até a fora de casa dependendo, para eles, né? isso, Junão, e dependendo da idade deles, já vai criando responsabilidade, porque o jogador ele tem que ter autonomia, velho. Tem hora que ele vai ter que, vou falar um Tomar exemplo meu. decisões importantes. Né? Exato, eu vou falar um exemplo meu. Com 15 anos eu tive que morar em Salvador, né? Hoje tá legal, hoje tem a videochamada, né? Imagina em Verdade. 2009, meu velho. Só Aquele Nokiazinha, lembra do Nokiazinha? Você batia, não quebrava de jeito nenhum, velho. Então, assim, você só escutava a voz, orelhão, pô. Né? Lembra do cartão, do telefone? Orelhão. Então, assim, hoje tem o vídeo chamada, hoje já tá dá pra fácil. matar a saudade mais, Exato. né? Só que é legal a gente tocar no ponto, Ginão, pra você fazer a próxima pergunta, tomar cuidado com o celular, velho. A gente sabe que a internet, ela ajuda, mas ela atrapalha. Tem menino dormindo 1 hora da manhã pra jogar 9 horas da manhã, né? Jogar, na verdade, 1 hora da manhã, resumir bem, o menino vai dormir 2 horas da madrugada. Esse menino não vai estar inteiro 9 horas pra jogar de manhã, cara. Entendeu? Então, acho que tem que ter esse cuidado. O celular, se você não criar não colocar disciplina ali, não criar, não dar um cuidado, hoje o pessoal tá enfiado dentro do celular, nas telas, e isso está criando muita ansiedade, né? Então, a molecada não sente um sol na pele ali, não participa de verdade no coletivo, assim, com outras pessoas, não tem aquela socialização ali que o futebol permite. Então, realmente, hoje, as telas, né, os celulares, a internet, toda essa informação, tem toda essa parte boa, mas tem que tomar cuidado para não em demasia a criançada mesmo, né? Sim. Hoje fala muito de TDAH, muito de ansiedade, de transtorno de ansiedade. É justamente por isso, por toda hora o celular ali é algo que rapidamente está te dando toda hora te ativando e te mandando dopaminas. Sim, ali que você sempre tá rolando para baixo, já tem não gostei, já puxa e se tu não tiver um discernimento, né, Gino? Você fica preso ali, né? Pô, tem isso para resolver, cara. Passou horas ali, até um adulto tem dificuldade, às vezes você tá fazendo uma coisa, depois eu estou aqui, vamos. Exato. E assim, a criança vê, tá chato aqui, consegue já sair fora daquilo ali, ninguém tem mais paciência, coloca um áudio, já coloca no 2.x ali, já acelera, já tudo acelerado. Então começa isso. Então, como que você depois vai colocar, diminuir, desacelerar essa criança, né, no social ali? Ela não se adapta mais a uma escola, a um grupo. Então tem que ter um momento ali, tem que... Não sei se vocês têm esse contato com os pais normalmente, que tem essas conversas, ou vocês falam diretamente com eles, com as próprias crianças, mas que tem realmente que tem que ter esse cuidado. Hoje eu também, eu tenho um filho de 13 anos, vive no celular ali, eu converso com ele sobre essa situação. Você está ali acompanhando, monitorando, por conta disso, porque acaba gerando mesmo alguns sintomas ali na mente da pessoa, que talvez depois para frente pode ser muito mais difícil você contornar aquilo ali. Então, eu não sei se lá como que é essa parte do celular, como que você atua lá, mas tem que ser algo que tem que ser muito levado em consideração. Tem que bater na tecla, não, porque a gente vê exatamente isso que você falou. Tem alguns problemas de saúde que a gente vê. E eu estava lendo sobre isso esses dias. A gente já sabe que esse número já não é de hoje. O nosso país é um dos países mais ansiosos, velho, que consome internet. Mais tempo. Exatamente. E um dos países mais ansiosos, está lá em cima, está no ranking, né? Já liderou, né? Por alguns anos. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Porque a ansiedade atrapalha e elas estão ligadas, né? A rede social, a ansiedade, a depressão estão tudo ligadas. E como você passa essa mensagem lá para os seus alunos lá? Como que você tenta evitar isso, essa questão do celular? Ou só nesse momento mesmo, jogou futebol lá, ele já evita o celular, né? Sim. Mas como você passa alguma mensagem, assim, para eles ficar atentos, cuidar disso? A gente sempre conversa no começo ali do treino, né? A gente bate um papo, às vezes no final, feedback do treino, e conversa sobre essa questão, né? De sono, a gente bate nessa tecla sono, alimentação, e o uso do celular hoje também entra nessas questões, né? Saber a hora de dormir, né? Se você não, igual você falou, se não dormir bem, o corpo no outro dia nem não vai render, quiser. Não vai render. Esse menino, às vezes, ele tem algumas valências a performar,
a melhorar e acaba que ficando um pouco para trás. E no futebol, a gente sabe assim, que... o físico Não, e a gente sabe que a concorrência é muito grande, cara. A concorrência é muito grande. Se não jogar bem hoje num clube, amanhã vem vários outros meninos de outros estados, os caras trazem jogadores de todos os lugares. Né? Com exatamente. Rodolfo, qual sua visão aí sobre a oportunidade no futebol aqui para o jovem de Osasco? A oportunidade que são criadas para ele atuar dentro de times mesmo, de transformar ele em jogador mesmo. Como você vê, assim? Porque eu vejo que hoje a gente vê, né, lá, que existem jogadores que saíram de Osasco aqui em grandes times. Sim, sim. Aqui é uma grande porta de entrada para jogadores, ou você vê que ainda está muito escasso, tem pouca oportunidade? Como você vê isso? Assim, Junão, é exatamente isso que a gente falou aqui sobre a questão dessa conduta do atleta, essa disciplina, né? Se ele tem isso, vai aparecer as oportunidades. Sempre tem alguém vendo, né? Algum menino diferente ali, no joguinho na rua ali, às vezes aparece um empresário, vários casos que a gente já viu de um empresário de futebol parar o carro. Hoje está mais difícil, porque hoje tem um material, hoje tem internet. Manda o material do atleta, vai lá, manda o DVD do menino, tá lá no sul, vai lá ver, pô, o menino é diferente, vamos dar uma oportunidade de fazer uma avaliação. Só que assim, hoje em Osasco, a gente lembra muito daquele Audax, lembra daquele Audax que foi pra final, né, e tudo mais. E, se eu não me engano, o Bruno Guimarães jogou no Audax, Bruno Guimarães e Tietê, né, jogaram grandes clubes, hoje Bruno Guimarães aí, seleção brasileira. Então, assim, Osasco é um celeiro, né, de craques, né, a gente poderia aqui frisar, pontuar alguns nomes, mas assim, cara, tudo vai depender da conduta, da disciplina desse menino para as oportunidades virem. Se você se prepara, a oportunidade ela vai chegar. Se você coloca, né, primeiramente para aparecer no comando e você trabalha, a oportunidade ela chega. Porque eu falo assim, em relação à oportunidade de ele poder mesmo desenvolver, né? Porque antes, não que tinha estrutura, mas tinha vários campinhos. Sim. Né? Num bairro tem esse campinho. Hoje já... Modernizaram, já não tem mais, hoje é prédio. Já virou prédio. Entendeu? E aí hoje, onde que essas pessoas, essas crianças jogam? Onde? Sim. Não tem mais esses campinhos ali de barro, mas agora migrou para uns campos melhores ou não? Na verdade, diminuiu mesmo essas oportunidades? É legal essa pergunta. Ele tem que correr mesmo. Pergunta bacana, porque realmente não tem campo como antes. Hoje é prédio, hoje é shopping. Então, assim, sintetizaram todos os campos que era terrão, né? É legal falar sobre isso. O João Paulo, que na época eu trabalhei com ele na categoria de base do Vitória, hoje ele é coordenador de base do Palmeiras. Então, assim, ele colocou o terrão, não sei se você chegou a ver, ele coloca o terrão lá no Palmeiras, centro de treinamento, lá para a categoria de base, porque ele entende que a parte técnica ali, né, é fundamental. O moleque que ele consegue jogar no campo terrão, barro, velho, ele vai ter facilidade no campo, porque a grama tá lisinha, legalzinha. Então, assim, o João Paulo, ele sempre foi um cara muito inteligente, né, com discernimento amplo, e aí ele implanta o que ele implantou, que a gente jogava, o antigo Peroni, que jogou no Vitória, vai lembrar. Quando eu chego lá, a gente faz a avaliação no Peroni, terrão, barro, poeira subindo, velho. A bola vinha, conseguia jogar, botava no chão, e falar, pô, então... Aí já é um up diferente. Falar, pô, esse menino é diferente, ele consegue jogar aqui lá embaixo, lá na grama, ele vai conseguir jogar. Então, assim, cara, exatamente isso que você falou, falta, né, mais observação, às vezes pode ser isso, né, essa pergunta que você fez, mais avaliadores, mais oportunidades, mas também a gente vê que realmente sintetizaram muitos campos. Hoje é mais projeto social, né? Projeto social que vai te levar a uma ONG, né? Ou então você pagar alguma escola de futebol, né? E nem todo mundo tem, né, condição de pagar uma escola particular. E o outro meio é esse, é o projeto social ou algum, né, avaliador ver um menino jogando na rua, em algum campinho, para que essa oportunidade venha surgir para ele. As quadras por aí, tem gente que também usufrui, como não tem os campos, usufrui das quadras, porque a partir da quadra chamar uma atenção e às vezes até migrar ali, né? Porque acontece, porque justamente campo não é todo a torta e a direita que tem é mais fácil ali, a gente achar quadra, futsal, igual você falou, a gente vê muito, né? A gente vê muito pé descalço, e aí a gente vê jogador também, tá? A gente vê, tem casos que você vê um menino jogando descalço, quando ele põe um tênis, uma esteira diferente, o desenvolvimento dele. Totalmente. Né? Então, assim, aí vai lapidando, aí é o passo a passo e consegue chegar. Se tem qualidade, trabalhando, consegue chegar. Perfeito. E o que você vê de futuro? Você ia comentar algo que já tem algumas novidades vindo aí. O que você... Eu ia falar, mas eu vou deixar para... O que você vê... De repente, na próxima vez a gente já fala. Não, beleza, mas o que você já pode dizer aqui para os próximos anos, onde você vê o Boa Craque alcançando daqui a alguns anos?
Onde que você vê o potencial que ele tem para chegar com esse projeto? Assim, Junão, o primeiro passo nosso foi esse, né? Pegar o campo, a gente conseguiu o campo grande para poder dar esse treino, migrar os meninos, como eu falei anteriormente, e procurar sempre potencializar o nosso trabalho. De que forma? Abrindo oportunidades. Né? A nossa finalidade maior, objetivo maior é gerar oportunidades, né? Para os meninos. A gente tem meninas também, a gente tem a Emily, né? Como eu frisei aqui, a Maju também, né? Tecnicamente são muito acima, né? São muito acima e estão no caminho certo. Então, assim, gerar realmente, nosso intuito maior é gerar oportunidades, né? Com esse intermédio dos amigos que a gente fez. Gerar cada vez mais oportunidades. Exato, e cuidar, ter um bom relacionamento e cuidar da carreira. Como é muito gratificante você escutar um pai, não, falar, eu quero que você cuide da carreira do meu filho, cara. Rodolfo, quero que você cuide, pô, faz do jeito que você quiser. Eu falei, pô, isso é muito gratificante escutar isso de um pai. Então, assim, a gente já tem um pessoal, uma equipe organizando, a parte, né, eu já falei com o advogado, pra gente ver essa questão de contrato e tudo mais. É um sonho que a gente tem também, cuidar da carreira dos meninos, mas é algo que a gente vai ver mais pra frente. Show, perfeito. E hoje, com que idade lá, que você comentou, mas a partir de que ano alguém pode se inscrever na escolinha do Boa Crack? A partir de quantos anos? 6 anos, né? A gente iniciou os 6 anos. 6 anos. E na turma do colete, como que funciona? Como que faz para alguém encontrar lá? Porque essa parte da ação social ali que vocês fazem, como alguém pode participar, com quantos anos, quem que tem que procurar, onde fica, para o pessoal ter mais consciência. O início é bem parecido, né? Os 6 anos também, né? Depois eu vou deixar contigo, contato e tudo mais, para a gente tá colocando em prática e realmente tentar expandir, tentar potencializar esse trabalho do Turma do Colete, que é um trabalho bem legal que a gente faz com o projeto social, né? Atende ali no Três Montanhas, sabe? Três Montanhas, é um bairro daqui de Osasco, fica perto do Bonança ali, e assim, cara, é um projeto que com certeza tem frutos a colher também. Show. É legal frisar, Junão, Turma do Colete não é só futebol, tá, gente? Também tem balé para as meninas, né? Tem a zumba para as mães e tudo mais. É um instituto, né? É o Instituto Turma do Colete. É uma ONG, assim, não governamental, ou tem algum auxílio do governo aí? A gente conseguiu agora, né, dar início na abertura do CNPJ, deu tudo certo, a documentação e tudo mais. Ainda não entrou recurso nenhum ainda, né? A gente está correndo atrás disso, mas logo é questão de tempo, o trabalho está fluindo, é questão de tempo. Sucesso, vai dar tudo certo. Amém. Vamos lá. Tem agora algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Vou deixar essa aqui pro final ali, deixar o pessoal curioso ali. Já teve algum aluno que começou, assim, já dar frutos, já começou a desabrochar, assim, no sentido de alguns olheiros já começar a prestar atenção neles, lá na turma do Boa Crack? Sim, não Você chegou a comentar, né, sobre os meninos aí que já estão... Isso, como eu te falei, tem 5 ali que estão jogando, e ali um número de 16 a 17 jogadores que já chamaram a atenção, né, desses que eu te falei, desse número que eu te falei, mais ou menos isso. Jogadores que a gente está lapidando, né, porque tem que estar tudo alinhado, né, físico, né, técnico, tático e mental, né. A gente frisa muito, e o mental é extremamente importante hoje em dia, né, até por conta de sono, alimentação, internet. E aquela questão, né, que às vezes vai muito jovem, aí jogar talvez em outro estado, né? Sim. Ficar se não tiver... longe dos pais, ou não sei se os pais têm estrutura para mudar. Isso. Então acontece muito isso. Acontece muito isso, até porque tem que estar com realmente o mental muito forte para você ficar longe da família, né? Dependendo da idade, às vezes não consegue, às vezes com 2, 3 dias, não quero mais, quero voltar. Acontece vários casos, a gente vê. Mas é algo que você tem que acompanhar, né? A conversa ao pé do ouvido, a gente sempre tem esse acompanhamento, eu faço isso. Deus me deu a oportunidade de vivenciar isso e hoje eu passo para eles, né? Consegue ter o que você passou ali, né? O que você sentiu, consegue deixar eles mais tranquilos. A gente sabe que o processo realmente é árduo, mas a gente tenta ajudar da melhor forma. E o que os pais e família falam sobre alguma transformação que o projeto trouxe para os filhos deles, assim, para os jovens, para as crianças? Pô, isso é legal, essa pergunta, João, porque o futebol em si, a gente sabe que você jogou, né? Você sabe que você brincando, ontem eu vi seu vídeo lá no sítio, aquela qualidade, parecia o Zidane no auge. E é sério, pô, vi lá a qualidade, colocando a bola aqui, parecia Denilson aqui, colocando a bola aqui na pelada lá. Enfim, assim, não, é legal, cara, porque o feedback, antes da gente chegar no estúdio, você viu, né? A gente conversando sobre mães, pais que mandam feedback. Ontem a gente fez uma amistosa. Você mandou, você viu? Você estava escutando o áudio de uma mãe lá, agradecendo. Isso é muito gratificante, você escutar isso, renova nossas forças, né? Porque às vezes tem dia que você acorda, caramba, velho,
aquilo ali era para ter dado certo, ainda não deu, mas a gente sabe do propósito. Aí você fica meio balançado, pô, aquele jogador já era para ter acertado ali, não acertou ainda, mas a gente vamos continuar batalhando para que ele encaixe. Então, assim, é muito gratificante ver que o trabalho está fluindo, que os pais mandam feedback, né? E falam, pô, o menino está diferente, realmente está tirando notas boas, porque eu falei que se ele não tirar nota boa, ele não vai treinar. Então, é essa junção, né? Nossa, e isso bacana, faz toda a diferença, né? Show de bola. Vamos lá para algo mais leve aí. Tem alguma história que você lembra na sua trajetória ou com os meninos que seja engraçada aí que você possa contar pra gente aí? A história, meus amigos, a história esse aí deve ter mais, né? A resenha tem que ter no futebol. Mas assim, cara, tem uma que eu lembro, Junão, que a gente estava agora no meu último clube, que eu joguei em 2020, que eu citei no começo, e mata-mata, cara. Mata-mata, a gente classificou o time, né? E eu lembro que era quartas de final. Se a gente ganha, a gente ia pra semifinal do campeonato estadual. E não tinha ajeitado o cabelo, velho. Né? Como assim? Porque assim, ó, longe, vou explicar. Não tinha ajeitado o cabelo, não tinha dado tapa no telhado, que a gente fala no futebol, né? Dá uma ajeitada no telhado, todo mundo com cabelo grande, foto no outro dia, jogo mata-mata, estádio, tudo mais, vídeos, e aí eu falei, cara, e agora, mano? Todo mundo aí meio esquisito, aí os caras, pô, Adolfo, e aí, o que é que a gente faz? Eu falei, eu era um dos mais velhos ali, eu tinha 28 na época. Você tava jogando, você era jogador? Tava jogando, era no meu último clube, isso, tava jogando. E tinha o nosso plantel tinha muito menino novo ali, 21, 22, 23. Certo. Eu lembro que os meninos que foram comigo daqui, foi eu e mais 5 jogadores daqui de São Paulo, os moleques 22, 23 anos. E só tinha eu e mais 3 acima de 25, né? E aí, ele falou assim, a tia da cozinha falou que tinha um primo lá, a gente escutou alto lá na hora do almoço lá, a tia da cozinha falou, pô, meu primo corta e tal. E você sabe, Nordeste, mesmo que seja na capital, que a gente estava na capital mesmo, em Aracaju ali, sempre tem uma área mais parecida com o Sertãozinho ali, Carvalho e tudo mais, mas a cidade de Aracaju sensacional, linda demais, o Nordeste é lindo demais. E aí, quando a gente vai entrando, a gente já vê, a gente foi lá, né, na casa do primo da tia, e aí vamos lá, velho, a gente não podia sair porque a gente estava concentrado. Sim. Só que a gente concentrava na nossa pousada lá, tudo certinho, os diretores não ficavam lá. Então a gente não podia nem sair. Só que a gente falou, como a gente vai cortar o cabelo, a gente vai avisar, vamos fazer as coisas certas. Mas normalmente não tem aquele lá que um lá passa a maquininha no outro, lá, né? Não, no nosso elenco não tinha nenhum. Não tinha, senão nós tínhamos feito isso, não tinha. Aí não tinha um cara que cortava o cabelo no nosso elenco, e aí a gente falou, vamos lá, a gente vai lá, corta o cabelo e volta rápido. Foi eu mais 3. Então fomos 4, né? E aí, cara, chegando a 15 minutinhos de caminhada e tudo mais, quando a gente chega já vê um cavalinho amarrado, um negocinho, tipo um sertãozinho, porque Nordeste você sabe. Um jegue ali no... Mesmo na capital a gente vê uns cavalinhos, um negócio, Nordeste. E aí, cara, quando a gente entra, irmão, confesso pra ti, velho, o cara só tinha uma tesoura, um pente e a máquina daquelas grandonas, aquelas antigonas, isso 2020. Bem simples. Sim. Aí o moleque olhou pra mim e eu falei, mas quem me convidou? Quem é o primeiro aí? Ele falou, você vai primeiro. Eu falei, não, mas quem me convidou? Você vai primeiro. Não pode julgar o livro pela capa, né? Aí o medo... E agora? O medo, velho. Mas assim, um jogando a responsa pro outro, eu falei, rapaz, você sabe, os mais novos tem que ir primeiro, né? Aí, lembra da história do Romário e do Ronaldo? Que o Ronaldo ia pegar café pro Romário, cara? Não, nada contra. Eu ia cortar o cabelo, os meninos sabem que a gente tem simplicidade no coração. Eu falei, eu vou cortar, mas a culpa é de vocês, hein? Aí, não, Rodolfo, deixa que eu vou. Aí eu falei, vai lá. Velho, o cara deu um talento. Então, assim, às vezes... Ficou top, sensacional, velho. Sensacional. Tirou aquele peso de todo mundo. O primeiro foi... Agora sou eu. Todo mundo ficou confiante. Aí resenhamos com o cara, até demos um ingresso pra ele assistir o jogo no outro dia. Mas assim, os meninos de lá de Aracaju, os meninos vão lembrar disso, foi uma história bem legal. E tem outras, né, por aí, mas essa foi bem legal. O cara deu um talento. Já pensou, porque todo mundo, né, os molecados querem lá cabelo colorido, jogar com cabelo estiloso e tal. Já pensou, vai tudo... Puta, tem que passar a 0 agora. Então, aí com o cabelo meio esquisito, aí ia ficar... Que vergonha, assim, ia jogar até ruim. Né, meio esquisito, né. E assim, hoje não, pra você ver, com pouca ferramenta, né, quem tem o talento, aí a gente entra nessa parte. O cara, no dia, tinha pouca ferramenta ali, ele usou as que tinha e as ferramentas que tinha aí foi muito bem. Todo mundo saiu feliz, abraçando, no outro dia só festa, a gente conseguiu classificar para a semifinal, né? Talvez foi até, né, deu até para quem tava lá, um up para ele, pô, o pessoal saiu de lá, os meninos estão jogando profissionalmente aqui na cidade, deu até um up para ele, exatamente. Verdade. E aquela parte lá que ele falou no começo e não falou até agora? E essa história do Zé Roberto ter ido até o Boa Craque, como foi essa história aí? Eu vi lá no seu Instagram, ele lá falando pra meninada, como foi isso daí? O Zé Roberto, cara, é uma lenda viva, né? Um cara que extremamente vencedor, né? Ganhou Champions League, jogou Seleção Brasileira. Pra gente, foi Deus que preparou essa vinda dele, né? Eu costumo dizer,
Sempre, Papai do Céu, ele tem realmente nos abençoado. E por intermédio do Claudião, né? O Claudião tem o trabalho dele paralelo, né? E fez amizade também com a rapaziada do futebol. Ele vem nos ajudar, tá dentro do nosso projeto, né? Mas eu lembro bem que no dia que ele aceitou o convite, a gente estava indo para um amistoso. E aí o Cláudio do meu lado, a gente no banco da frente no ônibus, os meninos, a gente estava no ônibus pro interior, e ele falou, tô falando com o Zé Roberto aqui, o Zezão. Eu falei, pô, manda um abraço para ele e tudo mais, né? E aí a gente estava querendo trazer alguém já, né? A gente estava querendo trazer alguém para bater um papo com os meninos, né? Realmente escutar um cara que jogou grandes clubes. E a gente tinha conversado com o Amaralzinho também, tudo mais, que a gente até jogou junto, eu joguei com ele um jogo beneficente, o Claudião também conhece ele, né? E aí ele falou, pô, Zé, aí na hora ali os meninos conversando, brincando, aí começaram a cantar uma música, eu falei, canta Zé Roberto aí, pô, em voz alta. E aí o Claudião tava falando com ele, o Claudião segurou o áudio, veio pra ele ficou feliz, pô, cantando meu nome, que legal, quero conhecer esse projeto. Começou na brincadeira. Aí ele falou, pô, quero conhecer esse projeto. E aí o Claudião fez, pô, vamos fazer um negócio legal. Aí eu falei, Claudião, vamos receber o cara da melhor forma. Cara desse aí, né, sensacional, pô, muito extremamente vencedor, referência e inspiração para muita gente, para mim, né? Confesso que acompanho ele, um cara, pô, extremamente atleta, mesmo parando de jogar, continua treinando forte e é exemplo, focado, e é muito exemplo. E aí ele aceitou, quando ele aceita, pra gente aquilo dali é sensacional, cara. Quando ele fala que vai vir, e daí a gente já, foi tudo muito rápido, né? Aí daí a gente já fala pros pais, os pais não, a gente vai, aí um amigo meu, quero mandar um abraço para ele, Michel, conseguiu, né, que é vereador lá de Jandira, que é família também. E aí ele falou, cara, vamos tentar ver o teatro, né? E aí pegamos o teatro lá, a gente conseguiu o teatro de agradecer ao secretário de esporte, o Bel também, lá de Jandira, e toda a equipe. E cedeu o teatro e aí foi sensacional. Você viu os vídeos, né, cara? O cara é sensacional. Quando ele abre a boca, sabe as palavras dele, e é um cara que venceu só coisa boa, né, mano? Chegou num nível máximo, né? E só a presença dele ali para as crianças, né, é motivador, né? Motivador, inspirador. O pessoal demais, né? já dá uma atenção maior, já que, opa, deixa eu ver o que ele quer falar aí. Foi inspirador demais, é um cara que realmente, muito simples, tá? Muito simples. A gente sempre costuma de ver, a gente brinca no futebol, né? Que quem nunca jogou uma perna, né? Os caras uma mala, uma perna, não fala com ninguém, que nunca jogou, né? É assim, né? E os caras que realmente ganhou tudo no futebol, que é pentacampeão mundial, que jogou seleção, jogou Champions League, os caras é simplicidade. E realmente o futebol tem dessas, né? A gente não pode generalizar, né? Tem exceções, mas foi muito gratificante receber o Zé Roberto, mandar um abraço para ele, é um cara fenômeno, e a gente sempre vai estar acompanhando, torcendo pelo sucesso dele sempre. Show, bacana, o pessoal já conta até com a presença de jogadores famosos aí, ou seja, já é um projeto que em um ano já está... Graças a Deus, mano. Só sucesso. Presenciei aqui, eu estava preparando aqui, ouvi o áudio da mãe de um aluno agradecendo muito sobre a oportunidade, sobre a mudança na vida do filho, deles, né, da família inteira. Normalmente, como você disse, as crianças de periferia, às vezes é filho de mãe solteira ali, às vezes ter esse lugar para ele gastar energia, para ele, né, se envolver ali, criar amizades, ajuda muito ali, alivia muito o lado da mãe ali também. Além da disciplina que é passado, mas isso daí talvez ainda, né, mais do que são alegrias diferentes, né? Alegrias ali que você tem de ter essas conexões com jogadores famosos, mas ali aquela humildade ali de uma pessoa que você conseguiu mudar um pouco da vida dela, talvez seja até mais inspirador ainda. Tá chegando ao fim aqui, eu tenho as últimas perguntas de encerramento. Se você puder passar uma mensagem para os jovens aí que sonham em ser atleta, ser jogador de futebol, qual seria essa breve mensagem aí que você passaria ali? Fala ali para eles ali, não fala comigo não. Eles não, eu tenho uma frase que eu sempre falo que eu gosto muito, é que não existe vitória sem luta, né? Primeiro vem a luta para depois vir a conquista. Então assim, cara, quando você coloca Papai do Céu no comando e realmente você trabalha honestamente, sem desmerecer ninguém, com humildade, com simplicidade, essas palavras têm que andar juntas, né? A humildade, a disciplina, a determinação, com certeza aí você já abreviou um caminho, né? E continua firme, né? Vai acontecer os empecilhos, né, no meio da trajetória, vai acontecer os obstáculos, né? Mas quando você está confiando em Deus primeiramente e sabendo onde você quer chegar, com certeza as coisas vão fluir, né? E o que eu quero passar para os meninos mais novos, mais jovens, né, as crianças, os jovens, é que
não invertam a ordem, né? Deus, como a gente frisou aqui, Deus, família, né? Estudo e depois é que vem o futebol. Independente da área. Para a gente falar sobre outra área, essa mensagem é para os meninos mais jovens, mas independente da área, é acreditar, né? Sempre no Papai do Céu, realmente fazer acontecer, levantar cedo, se tiver que levantar cedo, e entender que isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui é tudo passageiro. A gente tem que... Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente coloca o Papai do Céu à frente de tudo, não tem como dar errado, né? É realmente acreditar e batalhar. Vai acontecer a luta e depois vem a vitória, vem as conquistas. Parabéns, esse daí é uma mensagem... Obrigado. Boa, ótima mensagem aí, talvez o pessoal já se inspira muito em você, espero que inspire cada vez mais. E para os pais de aluno, tem alguma mensagem que você quer deixar para eles? Para os pais, assim, eu sou muito grato a Deus pela amizade que eu tenho com os pais, né? Não é só, a gente fala que não é só do campo ali, da linha para dentro e eles estão do lado de fora ali. A gente tem uma afinidade com os pais, a gente tem um relacionamento, né? Inclusive você citou isso aqui agora há pouco. A mãe às vezes está com alguma dificuldade, professor, o que é que eu faço e tal, a gente está lá para ajudar, se tiver o nosso alcance a gente vai ajudar. Então é isso, realmente continuar acompanhando, né, os meninos, esse suporte faz toda a diferença, esse apoio, né, muitos não têm, e quando o pai e uma mãe está disposto a sempre, porque o pai e a mãe sempre quer ver o melhor, né, cara, sempre quer ver o bem, e os meninos têm que valorizar, é o que eu sempre falo, e para finalizar eu termino dessa forma, a referência muitas das vezes é procurada fora, e às vezes, na maioria das vezes, tá dentro, é mãe, é pai, é valorizar. Minha mãe e meu pai eu amo de coração, são sensacionais. Eu sou muito fã da minha mãe e do meu pai, né? Sou muito fã da minha mãe, Dona Neuza, seu Rogério, vocês criaram realmente um filho. Se eu ficar falando, eu vou me emocionar, mas vocês criaram. Se hoje eu tô chegando, eu não cheguei onde eu quero ainda, eu tô no caminho ainda, mas Deus tá fazendo grandes coisas. E se hoje eu tô chegando mais próximo do objetivo que eu almejo, é porque minha mãe e meu pai foi fundamental. Eu sou muito fã deles, são sensacionais, e é isso que eu quero, é a mensagem que eu quero deixar para os meninos mais novos, que a referência é mãe e pai, tá do lado e tem que valorizar, porque perfeito. Deus é perfeito e mãe e pai é sagrado demais. Show. Ô, Rodolfo, quero te dizer que eu acredito muito nesse projeto, que já deu certo e por isso a gente está junto nessa. Eu entrei junto com você aí, você Sim. me apresentou o projeto, a Famacel tá junto apoiando o projeto Boa Craque. Isso é muito gratificante receber vocês. Quero agradecer os apoiadores, patrocinadores. O Junião já faz parte, né, desse grupo de patrocinadores nossos. Foi uma honra receber você, meu velho. Sucesso, que Deus abençoe grandemente a sua vida mais e mais, meu irmão. Que isso. E fala aí dos outros patrocinadores também. Cita aí todo mundo. A gente tem o Famacel, né, o Junião. A gente tem a Quinta do Marquês, né, Panificadora, Consigás Jandira. Temos também a Casa Lima. E Faísca, Autoelétrica, né? Um abração, Faísca, gente boa, parceiro. Gosta da resenha, Faísca aí, goleiro. Bom goleiro, hein? Bom goleiro. Difícil fazer gol nele. E onde as pessoas podem te encontrar aí? Eu vou tentar pedir pro pessoal colocar aqui o seu contato, seu Instagram. Uhum. Mas fala aí pro pessoal onde quem tiver interesse em colocar seu filho para bater uma bola ali, fazer tirar ele, né, do sedentarismo ali, sim, mesmo sim. que não seja para ser um craque, né, não só para isso. Sim, até porque a gente como a gente falou, né, nem sempre os que estão ali vão ser jogadores de futebol, mas ser cidadãos de bem, né, sim. Ser grandes seres humanos. Então onde que eles podem te encontrar? Então assim, geralmente a gente sempre passa no nosso Instagram, porque lá também tem um pouco do nosso trabalho, a gente coloca então eu vou colocar no vídeo aqui, então. Maravilha. No vídeo eu vou colocar aqui o seu Instagram e o do Boa Craque. Tá, ok. E aí o pessoal que tiver interesse, chama ele lá, fica sabendo mais do projeto e coloca o seu filho lá para ele dar muitas alegrias aí pro nosso futebol brasileiro, que tá devagar, hein? Bora. Vamos embora, não. Muito obrigado pela presença. Forte abraço. Deus abençoe mais e mais, meu irmão. Forte abraço. Junto aí. E, pessoal, esse daqui foi o papo que a gente teve diferente dos demais, algo voltado aí para o esporte, para algo beneficente, né? Vendo a melhoria, pensando na evolução, na melhoria do pessoal de Osasco aí, quem está fazendo algo de melhor, de alguma forma melhorar o lugar que a gente mora aqui.
Então eu agradeço mais uma vez o Rodolfo. Eu que agradeço pela Agradeço aí oportunidade. todo mundo que está acompanhando e assistindo. E, pessoal, fique com Deus. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Abraço, Deus abençoe. Valeu.